Meus irmãos, nós vamos então ao nosso estudo de hoje e vamos iniciar a leitura da palavra do Senhor. O texto do nosso estudo é Daniel capítulo 5. Nós temos feito aí os estudos no livro de Daniel e estamos aqui no na penúltima lição. Nossa proposta foi a de que estivéssemos fazendo o estudo até o capítulo 6, então devemos encerrar na próxima semana, ok? Eu vou pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias e assim nós fazemos a leitura de todo o capítulo. Vamos fazer assim um pouco pausado, né? Não é um capítulo tão extenso, mas vamos fazer a leitura desse capítulo. Todos acharam, irmãos? Os irmãos acompanhem a leitura. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma candeia de ouro no pescoço e será o terceiro em meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazzar e mudou o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro em meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo,
e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosses na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, creio que essa história é conhecida e nós vamos comentá-la aqui, pelo menos em 3 atos. Não vou demorar muito, mas tirar algumas lições para as nossas vidas referente a esse relato que nós lemos, a essa história. Daniel capítulo 5 começa então falando que o rei Beltsazar deu um grande banquete, bebeu vinho na presença de 1000 convidados, era uma grande festa, né? 1000 dos seus convidados. O nome Beltsazar quer dizer Bel proteja o rei, esse é o sentido, aqui uma divindade pagã. Beltsazar não era o único rei naquela época. Nabonidos era o rei da Babilônia. Beltsazar era o segundo, tanto é que quando ele promete a premiação a Daniel, ele diz que ele seria o terceiro no reino, obviamente porque ele era o segundo. Talvez ele fosse filho adotivo de Nabucodonosor ou mesmo neto dele, não se sabe ao certo. Muito provavelmente Beltsazar ouviu falar de Daniel, ele mesmo cita o próprio Daniel na sua conversa aqui com o rei. Quando ele está anunciando aquilo que aconteceria, ele fala que Beltsazar ouviu todas aquelas histórias acerca do seu pai, ou seu avô Nabucodonosor. Ele ouviu então falar de Daniel, principalmente do Deus de Daniel, que Nabucodonosor havia reconhecido como rei, apesar de toda aquela trajetória, né, de ter uma experiência com Deus, um encontro com o Senhor, de dizer palavras de adoração a Deus, mas num primeiro momento Nabucodonosor reconhece que existe esse Deus, e quando chega nesse momento da loucura de Nabucodonosor, relatado no capítulo anterior, então Nabucodonosor reconhece que existe um Deus, e é esse o Deus que deve ser adorado.
O banquete, então, que é o cenário da história que nós estamos verificando aqui. Sobre esse banquete, sobre essa festa, né, era uma festa regada à imoralidade, bebedeira, à idolatria, ao desprezo às coisas do Senhor, do nosso Deus único e verdadeiro. E aí nós aprendemos o seguinte, que nós não podemos ir até onde nós desejamos em nosso pecado. E a história de Beltsazar nos mostra isso. O seu grande banquete foi um ponto final na história do seu reinado e do reinado desse império babilônico. É o fim, é o ponto final na história dessas pessoas que, principalmente desse rei, que desagrada e desonra tanto ao Senhor. E sobre esse banquete, o grande objetivo deles era se reunirem para embriagar-se, para a prostituição, né? O que eles faziam ali? Haviam cânticos espalhafatosos, lascivos, seguidos, obviamente, de comportamentos desenfreados. Então dá para imaginar o que seria essa festa aqui que o rei promoveu. Ali estavam, não eram as esposas, falam de mulheres concubinas, eram, olhando para os nossos dias, como se fosse a gente comparando aqui, talvez seja difícil até a gente imaginar ou ter um comparativo das pessoas que estão lá no mundo, de uma festa tão, talvez o que a gente tenha no nosso país, aí talvez até em proporções maiores, mas não desse formato aqui, seria a festa do carnaval, que é tão esperada por muitos, principalmente por aqueles que não temem ao Senhor. É mais ou menos isso. Claro que aqui era um lugar reservado, fala da sala do banquete, um local amplo para caber 1000 pessoas, e ali onde estava acontecendo todas essa situação aqui. À medida que Beltsazar fica sob o efeito da bebida, ele se despoja então de toda a decência, de toda a decência, o decoro. Ele convida a multidão de farristas para se ajuntarem a ele na profanação dos vasos que seu pai trouxera do templo quando conquistou Jerusalém. Existe aqui nós não estamos falando por exemplo, aqui nós temos utensílios, móveis na igreja, e esses móveis são utilizados para o culto ao nosso Deus. Então a gente não pega esses móveis aqui da igreja e coloca numa festa ou empresta para alguém, aluga. Geralmente nós falamos de uma questão de consagração dessas coisas aqui, que é uma separação para o uso do Senhor. Só que no culto no Antigo Testamento existiam elementos que eram ordenados pelo próprio Deus para a ornamentação do templo, e esses utensílios eram consagrados, e nesse momento aqui, por serem algo de valor, de metais preciosos, foram levados de Jerusalém, do templo, para a Babilônia. E é claro que aquilo tinha um simbolismo da religião judaica para eles. E naquele momento, o que Beltsazar está fazendo? Profanando esses utensílios. O fato de pegar esses utensílios e colocar dentro da sua orgia, da sua festa profana ali, significa o total desprezo para com as coisas do Senhor. E é isso que ele está fazendo naquele momento. E ele tinha conhecimento, como Daniel vai falar para ele, de quem era o Deus, mas mesmo assim ele utiliza esses utensílios, profanando-os naquela festa.
Eles se embriagaram com esses vasos que foram consagrados ao louvor do único Deus. A cena, como disse, é de desprezo. Desprezo ao Deus do céu, o Deus que Beltsazar tinha ouvido já desde a sua meninice. O rei coloca os vasos de ouro nas mãos de seus hóspedes e libera aquela orgia, escarnecem do sagrado e exaltam o profano. É isso que eles fazem. Estão escarnecendo daquilo que é sagrado e exaltando aquilo que é profano. Realidade que nós vemos, guardadas proporções aí, ou situações diferentes, mas o objetivo, certamente nós vemos isso também nos nossos dias. Pessoas escarnecendo daquilo que é sagrado. Talvez você se lembre, eu falando isso, você se lembra aí de algumas manifestações onde alguns objetos tidos como sagrado, como para os católicos crucifixo, né, sendo profanado pelas ruas, e coisas referente ao nosso Deus sendo escarnecido, né, dessa maneira. E aquilo que é profano, aquilo que de fato não tem nada a ver com o nosso Deus, que o nosso Deus condena, essas coisas têm sido exaltadas. De certa forma, nós vemos essa realidade aqui, lá da festa de Beltsazar, também nos nossos dias. E a pergunta que você e eu devemos fazer é: quando será o ponto final que Deus dará a essas pessoas? E pode ter certeza que existe um ponto final. Quando nós vemos pessoas profanando aquilo que é sagrado, nós não temos que brigar com as pessoas nesse sentido. O que nós temos que fazer é proclamar a verdade, entendendo que a maior ofensa é contra o nosso Deus. Isso foi anunciado, que a humanidade chegaria nesse ponto que nós estamos chegando. É claro que não há nada novo debaixo do céu, né? Como diz o próprio Salomão. As coisas que aconteceram lá atrás acontecem novamente, mas eu disse guardadas as proporções, só que a proporção aí é o contrário. Naquele período, naquela época de Beltsazar, eram 1000 pessoas. Hoje são milhões de pessoas que profanam o sagrado. São milhares e milhares de pessoas que profanam as coisas do Senhor. Nós estamos vendo isso e nós verificamos isso, e isso é divulgado, né? Isso é proclamado até nos telejornais. Aí acontece a história da escritura na parede, né? Aquele pessoal já embriagado, no auge dessa festa, de coisas tão distantes do Senhor, de profanação. Deus faz com que dedos de uma mão humana escrevessem na parede. Talvez, eu fico imaginando aqui, né, pelo relato do texto, talvez algum outro já dissesse assim: poxa, nós bebemos demais mesmo, estamos vendo coisas. Mas Beltsazar, quando vê aquilo, olha o que acontece aí. Você já passou por isso? Se você não passou, você certamente já viu alguém. Você ficar com um medo tão grande que as suas pernas perdem o controle, né? As suas juntas ali amolecem, né? Quem gosta, tem vídeo na internet do pessoal que gosta desses brinquedos em parque de diversão, que são de uma adrenalina extrema, né? E a pessoa até desmaia de tanta emoção que tem naqueles brinquedos, né? Eu imagino que é mais ou menos assim que foi o que Beltsazar sentiu naquele momento. Ao ver aquilo, diz ali que ele quase que caiu, né? Os seus joelhos ali se afrouxaram de medo. E aí, é claro, o que fazer? Escreveu, e ficou ali escrito aquela mensagem. Ele chama então aqueles intérpretes. Daniel já tinha presenciado uma situação parecida, né? Chama lá os magos, chama todo mundo para que eles interpretem, todos os sábios, toda essa gente aí. E aí chamaram e ninguém pôde interpretar e nem ler aquilo que estava escrito.
As palavras escritas ali foram Mene, Mene, Tekel e Parsim, ou Parsim. O rei fica com muito medo, e aí a rainha mãe, provavelmente a mulher de Nabonidos, orienta para que chame então a Daniel, a fim de interpretar tal inscrição e mensagem. Daniel vem, não somente lê a mensagem, mas também a interpreta, dizendo ao rei que seu reinado chegara ao fim. E naquela mesma noite, Belsazzar foi morto. É interessante que Daniel, quando ele é chamado para essas interpretações, ele tem algumas missões que não são muito fáceis, né? O próprio texto aqui fala de quem era Nabucodonosor. Era aquele que dizia assim, não, você vai viver, e aí vivia. É aquele que dizia, não, já chega, você vai morrer. Era aquela pessoa que condenava alguém à morte simplesmente porque não estava muito legal hoje, tinha essa situação ou essa condição. E a situação aqui de Daniel é de trazer uma interpretação. Daniel provavelmente estava preparado para a qualquer momento isso acontecer. E o estar preparado de Daniel é mais ou menos aquilo que nós também devemos estar preparados para o ponto final do nosso Deus, a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Nós temos a certeza que virá. Nós não sabemos o dia e a hora, mas temos a certeza. E vivemos nessa bendita esperança, nessa bendita expectativa de que a qualquer momento o Senhor Jesus virá a segunda vez, e dessa vez para consumar a obra da redenção. É botando ponto final em todo o escárnio, botando ponto final em toda a profanação do nome de Deus, condenando a Satanás e a seus anjos, e todos aqueles que estão distantes do Senhor, e dizendo àqueles que estão no Senhor, vinde benditos de meu Pai. Meus irmãos, Daniel esperava que aquilo aconteceria. Ele conhecia as Escrituras. Ele leu que o povo ficaria cativo por cerca de 70 anos. E alguém que acreditava na palavra do Senhor, que vivia isso, estava entendendo que esse momento estava chegando ao fim. Ainda assumiria o trono um outro imperador, um outro monarca, que a gente vê logo depois, e o capítulo 6 vai nos mostrar Daniel também passando uma situação difícil nas mãos desse outro império que toma a Babilônia. Mas Daniel está entendendo então que as profecias estão se cumprindo. Daniel olha para a palavra de Deus e ele entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é uma lição para nós, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus sempre e fazer uma leitura do mundo a partir da Escritura Sagrada. A gente muitas vezes tenta fazer o contrário, né? A gente olha o mundo e quer achar uma interpretação na palavra de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui, talvez não seja o melhor, mas creio que dá para entender. Quando aconteceu aqueles atentados lá em Nova York, nas Torres Gêmeas, e aquilo parou o mundo, foi um marco, né, na história da humanidade, um marco zero. Depois dali, muita coisa mudou na história, por isso um marco zero. E aí as pessoas começaram a buscar aquele acontecimento na Escritura. Vocês devem ter visto muita coisa aí. Teve gente que pegou nota de dólar, aí dobraram, aí conforme dobrava a nota, formava os 2 prédios, e aí uma porção de coisa. E aí foram buscar na Escritura aquilo que havia acontecido. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que o que nós devemos fazer
é o contrário, é olhar para a Escritura, e aí você tem uma interpretação do mundo. Não olhar para os fatos e aí correr lá para a Escritura, porque você pode se enganar. Uma coisa de bom que tem nisso é correr para as Escrituras. Pelo menos isso há algo de positivo. Mas o que nós fazemos? Nós estamos antenados, ligados, conectados àquilo que a Bíblia diz. E aí nós não nos assustamos. Daniel tinha uma notícia terrível para dar para o rei. O rei oferece para ele prêmios. Você vai ser o terceiro no reino. O que adianta eu ser o terceiro no reino que vai acabar daqui a pouco? Naquela mesma noite o rei foi morto. Por isso que ele diz, os teus presentes fiquem para você, dê para quem você quiser, rei. Eu vou fazer a leitura e a interpretação. Colocaram o colar, deram alguns prêmios para ele, mas ele sabia que isso não era dele. Naquela mesma noite o rei foi morto. Daniel está olhando para a Escritura Sagrada e crendo, por isso dar aquela notícia terrível para aquele rei não era algo tão difícil assim, porque ele acreditava naquilo que estava escrito, revelado na Escritura, naquilo que ele tinha do Antigo Testamento naquele momento. E meus irmãos, nós vivemos momentos que são distintos na história da humanidade. Nós tivemos períodos terríveis na história da humanidade, período de trevas, período que nós chamamos da Era das Trevas mesmo, de pelo menos 1000 anos, onde o cristianismo sobreviveu por um remanescente fiel, mais ou menos aquilo que acontece nos dias de Daniel. Nós vivemos hoje um período diferente, com coisas terríveis acontecendo, e quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos então interpretar o mundo, nós podemos verificar que o cenário está totalmente pronto para a vinda do Messias, para a segunda vinda, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Messias já veio, para a vinda do nosso Salvador, para a consumação da obra da redenção. O cenário está pronto, nós vemos guerras, rumores de guerra, isso é um anúncio, terremotos, sinais da natureza, tudo isso a gente observa, e pragas. Você se assusta com essa pandemia que nós estamos vivendo? Claro, mas a Bíblia fala disso, de pragas, de pestes. Nós não devemos nos assustar a ponto de dizer assim, Deus nos abandonou. Nós devemos estar firmes como Daniel, sabendo que o que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. O que eu e você devemos fazer? Nos abrigar debaixo da sombra das asas do Altíssimo e clamar sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não sabemos o que nos espera, meus irmãos, no sentido de sofrimentos, de adversidades, mas nós temos a certeza da bem-aventurança eterna que nos aguarda, e é isso que nos consola, nos conforta e nos alegra. E para a gente caminhar para o final, uma lição para nós aprendermos com essa história. O caminho em que andam os não convertidos é permeado, vamos dizer assim, eles andam por uma linha invisível, vista somente por Deus. Aqueles que não temem o Senhor estão andando em cima dessa linha. Eles não sabem, só Deus é quem vê. E Deus é paciente e longânimo para com aqueles que o rejeitam e desprezam. Deus é paciente e longânimo. Deus oferece a essas pessoas muitas oportunidades de arrependimento, convidando insistentemente para se voltarem a Ele. Todavia, os desobedientes um dia cruzarão a fronteira entre a paciência e a ira de Deus. E finalmente o Senhor vai dizer, basta. Foi assim com Beltsazar. Preste atenção nessa frase aqui, ela não é minha, mas ela é muito importante para nós, e principalmente
porque nós nos relacionamos com pessoas que não estão em Cristo. Não há um caminho especial que conduz para o inferno. Olha, continue fazendo isso. Às vezes a gente fala assim, né? Olha, continua fazendo isso que você vai ver para onde você vai. Como que se aquele caminho em especial levasse a pessoa para o inferno. Não há um caminho especial que leve a pessoa para o inferno. É necessário apenas permanecer por tempo suficiente em nosso próprio caminho. Isso já basta. Quando o ser humano permanece em seu próprio caminho, o que acontece? Esse caminho leva à morte. E aí, às vezes, nós estamos achando que é isso, aquilo outro. É um caminho distante do Senhor. Agora, só existe um caminho. Embora eu tenha afirmado aqui que não existe um caminho especial que conduz ao inferno, mas existe um caminho em especial que conduz à vida eterna de bem-aventurança. E é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir para o inferno, para a condenação, basta continuar nos caminhos da humanidade, em nosso próprio caminho. Homens e mulheres perdem-se não por serem grandes pecadores. Pessoas vão para o inferno não por causa do número ou da frequência de seus pecados. No inferno há grandes pecadores, mas há também os que são chamados de, entre aspas, pequenos pecadores. Homens e mulheres perecem eternamente por não terem Deus em suas vidas. E não podem culpar a Deus por isso, pois certamente nunca procuraram a sua misericórdia humildemente. Os homens perecem por não terem a Deus em sua vida e continuarem trilhando seus próprios caminhos. Nunca se aproximaram do Salvador, mas permanecem obstinados, arrogantes e voluntariosos. Não se humilharam e nem se prostraram diante do único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, eu quero que você pense nessa história e essa lição aqui vai ficar à disposição, breve lição, nós somos um pouco mais rápidos hoje na apresentação, na exposição, mas ficará à disposição. Talvez você que ouviu essa mensagem, mas está seguro em Cristo, talvez esteja se lembrando de alguém que está andando em seus próprios caminhos. Então, que você possa falar de Cristo, talvez mostrar essa lição e dizer que o que nós temos a fazer é abandonar os nossos próprios caminhos e andar com o Senhor. Se Deus não estiver nas nossas vidas, nós estamos perdidos. É por isso que nós sempre dizemos a respeito da salvação. Precisamos de ser salvos da ira de Deus. E a humanidade está caminhando a passos largos, cada vez mais para distante do Senhor, profanando, exaltando aquilo que é profano, né? E profanando aquilo que é santo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a minha vida e a sua, para que nós levemos o bom nome de Cristo, para que essas pessoas se arrependam, voltem as costas para o seu mau caminho e olhem para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus que veio para morrer na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, comprando-nos um lugar no céu. Céu é sinônimo de comunhão com Deus e bem-aventurança eterna. Céu é um lugar e é também um estado de bem-aventurança eterna. E isso é garantido àqueles que estão em Cristo Jesus, àqueles que depositam a fé em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, e encerrar nossa escola dominical. Se coloquem em pé, eu estarei orando e impetrando a bênção. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, eu te agradeço, ó Pai, por esta manhã de escola dominical. E te agradeço, ó Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra, que fala aos nossos corações. Ó Deus, nós vivemos
junto de pessoas, porque o Senhor quis assim, que estão muito distantes de Ti. E sabemos que o propósito do Senhor para as nossas vidas é que vivamos de modo a glorificar o Teu nome, que sejamos sal da terra e luz do mundo, que nós sejamos verdadeiros discípulos, ó Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e usa-nos conforme o Teu querer para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, abençoa, ó Deus, aqueles que ouvem essa lição e ainda não depositaram a fé, a confiança em Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, que possam fazê-lo, ó Deus, ao lerem a Tua palavra, mediante a ação do Teu Divino Espírito. Tenha misericórdia, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, nos guarde, que o Senhor esteja conosco no culto de logo mais à noite também, nos abençoando, ó Pai. Te louvamos, te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.